Longos dias e belas noites, senhoras e senhores. Como avisei, a primeira live agora para divulgar os livros, as leituras que eu recebo das minhas editoras parceiras vai ser com a editora Clepsidra, com o Cid, que é sócio e editor da editora Clepsidra. E hoje a gente vai falar do Necromante, um romance gótico alemão do século XVII? 18 mesmo. E vamos começar falando sobre ele. Mas, como é a primeira vez que eu faço e eu estou a primeira vez começando a parceria com a editora Clepsidra, eu acho que é legal mostrar a linha editorial, mostrar o que eles publicam e falar um pouco da editora no início. Poxa, bacana. O Cid vai dar um passadão aí do que eles fazem. Em primeiro lugar, então, boa noite, né, a todos que estão já entrando, né, bem-vindos, espero que vocês consigam aí também mandar dúvidas, né, conforme forem surgindo, a gente está aqui atento, qualquer coisa a gente pode responder também. Eu sou o Cid, então Douglas, muito obrigado, cara. Eu que agradeço a parceria aí, cara. Uma honra estar aqui no primeiro live, né? Primeira. E, bom, a gente tem essa editora vinculada ao nosso sebo, né? Então, nós abrimos o sebo em 2016, no finalzinho de 2016, e a ideia era, já desde o início, ter uma editora, só que a gente esperou um pouco, até assim, conhecer melhor o nosso público, saber um pouquinho mais do mercado, né? Pelas vendas da loja, então, nós testamos o terreno. E aí a gente falou, não, agora, né, depois de um ano, a loja já está minimamente consolidada, é hora de a gente fazer, então, o nosso estágio 2, né, que seria começar a fazer os livros. Inclusive, quem for aqui de São Paulo, pode vir na Dr. Cesário de Mota Júnior, 296. E na Fortunato número 117. São duas unidades que o sebo tem Cid tá aí, tem outros dois sócios, o Floyd e o Morpheus. Só trocar ideia com ele, todo mundo é super gente boa e os preços são ótimos, então... a gente tenta fazer, assim, cobrir um pouco de tudo nas lojas, né? A gente tem de tudo, mas a gente dá uma atenção especial à literatura de gênero, né? Então, assim, sempre tem bastante coisa de horror, sempre tem bastante coisa gótica, sempre tem bastante coisa desse universo decadentista, romântico, né? E claro que, assim, se você quiser um livro de sei lá, 40 anos atrás, assim, né, tipo, é melhor avisar antes, a gente pode correr atrás para vocês. E a gente tá agora com os nossos, né, então isso que é bacana, porque a gente começou a lançar obras que ou são muito raras no Brasil, ou estão há muito tempo sem uma edição, né, então não tem nenhum livro que a gente tenha lançado, assim, que seja, sei lá, carne de vaca, assim, né, o que mais se aproxima disso seria o Corvo, do Edgar Allan Poe, só que a gente pegou as gravuras do Gustave Doré. Deu um valor, né? Deu um acabamento. E a gente compôs o livro como era a edição de 1884, né, que foi lançada um ano depois da morte do Doré. Mas, no geral, assim, são romances inéditos, dramas que estão aí há 130 anos, às vezes sem serem reeditados. Né? Então tem Lord Byron, a gente tem os romances góticos que a gente está lançando, começando pela Alemanha. Tem, né, uma né? coleção de romances góticos, na verdade, Exatamente, que é Imaginário Gótico. Né? A gente já está com 2, eu vou até mostrar aqui para vocês. Talvez fique espelhado aí, mas este aqui é o Aparicionista. Foi o primeiro da coleção. Friedrich Schiller, né, que é um filósofo alemão. Ele é muito conhecido na área de estética, né, mas também como dramaturgo, né, só que ele também tem esse romance, né, ele deixou esse romance inacabado. Mas mesmo inacabado, esse romance ele tem uma importância fenomenal. Ele inaugurou o gótico alemão e é, ao mesmo tempo, o romance gótico mais influente da Alemanha. E ele determinou os novos rumos do romance inglês também, ou seja, ele mostrou um pouquinho como, né, você poderia fazer algo que dialogasse com o tempo, pegando preocupações do tempo, né? Como eu conheço meu público aqui, eu acho que vale muito a pena vocês pegarem o Aparicionista, que eu sei que poesia romântica e gótica é uma coisa que vocês curtem. Então, esse aqui é um dos fundadores desse tipo de literatura na Alemanha e mundial, alguns críticos falam também. Exato. Então, o Aparicionista, para quem gosta, é um prato cheio. E aí, na esteira do Aparicionista, vieram outros romances pegando essa mesma temática, né, desses necromantes, desses invocadores de fantasmas, e a gente escolheu um deles, que é o mais famoso de todos, que é O Necromante, que vai ser o principal tema de hoje, né, um livro que ele acabou de ler, tá fresquinho. Tá, né, fresquinho, eu consegui. E esse tem final, né? Porque como o outro ficou inacabado, muita gente ficava assim, poxa, mas e agora? Quando vem o resto, né? E ficavam esperando, não faziam resenhas, né, não faziam nada, ficavam naquele compasso de espera. E aí, de repente, falaram, não, ele não vai fazer mais, ele desistiu. E começaram a surgir outros romances que os críticos chamam de romances necromânticos, ou Geistesea Romani, né? Que seriam, assim, basicamente histórias sobre esses grandes magos que, de alguma forma, são líderes carismáticos, eles envolvem as pessoas, eles aglomeram grupos ao redor deles, né?
sempre com esse jogo do macabro, usando o medo do sobrenatural para obter poder, etc. E esses romances, então, vão pegar um pouco essa chave, né, de trabalhar essa vilania do ocultista que está ali ganhando poder, ganhando influência, ganhando dinheiro em cima das pessoas. Que era uma coisa que acontecia na sociedade alemã naquela época também, né? Também. Eles estavam refletindo meio que o cenário que rolava lá na Alemanha. Exatamente. O autor do Necromante, por exemplo, ele fala que essa obra é baseada em fatos mesmo, né? Então, ele no prefácio ele vai colocar que as fontes são fidedignas. E ele está falando do quê? Ele está falando de gabinetes de curiosidades que apareceram na Alemanha, prometendo mostrar para as pessoas experiências de invocação de fantasma, ali em loco mesmo. Então a pessoa pagava para entrar, para assistir um necromante ali num ritual ocultista, em que as mães dessas pessoas, parentes dessas pessoas viriam conversar com elas, né? E aí, assim, esse tipo de encenação, esse tipo de construção de ambiente, né, desse macabro, que era um tanto cenográfico na época, passou a ser investigado pelas pessoas que estudavam direito, por exemplo. Então vocês têm... porque esbarrava, né, na lei do negócio. Exatamente. Como é que você vai lidar, por exemplo, com um julgamento de assassinato se o fantasma do morto deu a supostamente prova? Diz quem foi que matou? Você tem uma prova? Não tem? Né? Então esse tipo de situação colocava os juízes numa saia justa, né? Então... E aí refletiu na literatura também. Exato. Só que, pegando aquela carona do aparicionista, que foi o pioneiro, ele abriu alguns filões na literatura, né? Exato. O romance gótico alemão, diferente do inglês, ele não é meio que unificado. Ele tem algumas ramificações. Exato. E aí pode falar dessas ramificações pra gente, que até eu fiquei meio na dúvida, assim, quando li também. Então, é basicamente o seguinte, o gótico inglês, ele é pensado por abordagens. Então é como se fossem modos, né? Você tem, assim... um modo de tratar o sobrenatural, né, que é o sobrenatural explicado, né, que vai entrar ali dentro dessa tradição gótica, colocando sempre situações em que as pessoas vão temer pelo sobrenatural, né, só que tudo aquilo de alguma forma é racionalmente explicado, né. O maior nome em inglês desse filão é a Anne Radcliffe, e a gente conhece desde a nossa infância esse tipo de narrativa por causa do Scooby-Doo. Né? Não fosse esse garoto idiota e esse cachorro. Exatamente. Então aquela coisa de tirar uma máscara e descobrir que era, né, um bandido ali se passando por fantasma, ou alguém ali querendo assustar as pessoas que vão herdar uma mansão para poder ficar com a mansão para si próprio. Isso aí nasceu desse gótico inglês, né, que é o sobrenatural explicado. Você tem também o gótico terrífico, que é o contrário, é aquela coisa, olha, se você vir aqui um demônio, pode crer que é um demônio mesmo, assim. Se tiver um fantasma, é um fantasma mesmo, não é alguém ali cenando e nada. Com uma luz e com, sabe, um jogo de espelho, com fumaça. Não, aquilo ali seria real. mais o Otranto também, esse lado do monge. monge. Exato. O monge é o principal deles, né? É o que pegou influência do aparicionista, principalmente, né? E do gótico alemão, para levar essa parafernália gótica alemã pro modelo inglês. Então ele pega ao mesmo tempo a seriedade da ambientação da Radcliffe, por exemplo, né? Só que ele coloca ali todos esses demônios, esses fantasmas, esses pactos, né? Essas possessões, né? Essas figuras como os judeus errantes que aparecem. Então, ali ele vai fazer algo que as pessoas tinham certa resistência, que é, poxa, eu estou ali no final do século XVIII, eu estou lendo um livro sobre demônios, sobre fantasma. A gente passou pelo iluminismo, a gente não acredita mais nisso, né? A gente é racional. O século das luzes, né? Exato. E aí tinha essa dificuldade. Aí de repente ele chega e fala, não, vou fazer isso mesmo, é fantasma mesmo, é demônio mesmo, é pacto mesmo. Real, né? E tem também o histórico, né? Então, assim, o Montag Summers, por exemplo, é um crítico que ele vai definir o inglês dessas formas. Agora, na Alemanha, eles veem tudo de forma muito diferente, assim, tudo muito picadinho, né? Uma classificação do romance alemão vai levar em conta o tema. Então, assim, esse romance, ele lida com sociedades secretas, então ele está dentro de um filão. Esse romance, ele lida com bruxaria, ele está dentro de outro filão. Esse romance vai lidar com charlatões, com impostores, com invocadores de fantasmas, ele vai estar em outro filão. Então, assim, o Aparicionista, por exemplo, ele inaugura o Schauerroman, que é o romance de calafrios, que é o romance gótico alemão. Você traduz Schauerroman não como romance de calafrios, mas como romance gótico.
né? Eles não usam gótico lá por uma questão histórica, né, linguística deles. Mas é um grande guarda-chuva o Charles Roman, né? Exatamente. E aí dentro do Charles Roman você tem, por exemplo, o Gaestesia Roman, que é esse romance que vai tratar dessas figuras vilanescas, carismáticas, que invocam os fantasmas e oprimem as pessoas. E aí, se a pessoa não acredita em fantasma, ela apela para violência. Então aí vai puxar um revólver, vai puxar uma arma ali e vai falar, não, você não tá, né, na minha mão pelo medo do fantasma, você vai estar pelo medo da morte, então, né? E dentro do Gaestesia Roman você tem o Hexenroman, por exemplo, que é o romance de bruxaria. Ah, bacana. O Meinhof, por exemplo, fez A Bruxa Âmbar nessa linha, que é um grande romance alemão também. Você tem outros, por exemplo, Bundesroman, que é o romance de sociedades secretas, né? Que também o aparicionista abriu, né, ali também. Exatamente. Então tudo isso tá do aparicionista, a sementinha tá lá. A semente está lá. O gótico alemão, o romance de aparicionista, o romance de sociedade secreta, tá tudo sendo de bandoleiro gestado. Também. De bandoleiro também, porque o que acontece? O gótico alemão, ele coloca você entre a cruz e a espada, né? Então, assim, no gótico inglês você tem aquela saída, por exemplo, pela fé, pela religião. Você sendo uma pessoa virtuosa, sendo uma pessoa com valores nobres, você raramente vai ser punido, né? Você vai escapar incólume de todos os perigos. Mas, no romance alemão, eles fazem da seguinte forma: se você não acredita nos fantasmas, se você não tem medo, se você não se deixa levar pelo sobrenatural, você vai ter as quadrilhas de bandidos para fazer o serviço. Te fazem pagar. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem o Castelo Mal Assombrado, mas e se o Castelo Mal Assombrado for ao mesmo tempo um covil de bandidos? Aí junta as duas coisas, é o que acontece no Necromante. Exatamente, isso literalmente acontece no Necromante. Então, a pessoa tem medo de entrar no castelo porque acha que é assombrado. Ela evita aquele lugar. Então, as pessoas se aproveitam dessa oportunidade. Já que ninguém vai lá, né? Então, vamos montar nosso covil aqui. Exatamente. E aí é aquela coisa, bom, se a pessoa entrar lá, né, se ela for corajosa o suficiente para entrar, ela vai se dar mal de todo jeito, porque ela vai estar na frente de 20, 30 bandidos ali, né, que estão meio que aquartelados ali, né. Então, entrando agora, já que a gente deu o plano de fundo, na história mesmo do livro, só que sem dar spoiler, porque eu acho que é importante, perde um pouco da graça. Como é que você daria o plot do Necromante, assim? Como é que você conseguiria? Porque ele é feito em molduras, né? Isso. O Necromante, ele é feito em duas partes, né? A primeira parte, ela vem assim de um relato oral. Então, é alguém contando uma história, né? E essa história é basicamente o reencontro de dois amigos que estão aí há décadas sem se ver. E aí eles começam, então, a matar um pouco a saudade, passar um tempo juntos. E nas conversas que eles têm, eles acabam esbarrando no sobrenatural. Aquela velha coisa, bom, você acredita em fantasmas? Não, eu não, né? Uma coisa meio... sou esclarecido. Exato, assim, eu não sou crédulo, né? Mas... Aí começa, né? Mas, uma vez, estava em tal lugar, tal, aconteceu isso, aquilo, eu não sei explicar muito bem como que aquilo foi feito, né? E aí eles começam a perceber, aos poucos, que a história de um pode ter a ver com a história do outro. Então eles começam a contar essas histórias e, de repente, um começa a reconhecer pessoas na história do outro. Ele fala, pô, essa pessoa eu conheço, eu sei quem é, e eu tenho uma história também com essa pessoa. E aí o que acontece é que as duas narrativas vão formando um todo muito coeso, né? E depois você tem uma segunda parte, que é uma parte epistolar, uma parte toda composta por cartas, que são geralmente cartas de militares. E aí essas cartas contam outras histórias, né? Só que cada história que é contada, por mais que pareça que seja uma história completamente desconexa, descolada daquele primeira narrativa, né? Ela vai montando um panorama único. Então ela vai meio que criando ali um quebra-cabeça que nada é por acaso, né? E essa é a genialidade do romance, porque ele vai colocando várias linhas narrativas que não se perdem, né? Porque não se perca, talvez, porque tem essa figura que é o próprio necromante, que é a cola que vai juntando tudo. E interessante você ver como essa figura do necromante, ele vai se transformando de história para história, e pelo menos enquanto eu lia, ele transformou também, ele se autotransformou para mim como leitor, porque eu começo o romance, a partir do momento que você sabe dos atos dele, você olha de um jeito e no final você está olhando, eu particularmente estava vendo o necromante de um outro jeito, o personagem muda para mim também, que eu acho que é uma herança do Schiller, isso. Exatamente.
Porque o que acontece? Você começa a enxergar, primeiro, essa figura poderosa, essa figura que tem, né, um domínio das artes mágicas. Só que, assim, com o tempo ele vai construindo outras facetas, né, que outras pessoas conhecem. Então, uma pessoa que trabalha com esse necromante tem uma visão, né, do que ele é no dia a dia. Uma pessoa que foi lesada por ele tem uma outra visão. Uma pessoa que trabalha com a justiça tem outra visão, né? E quando você vai montando, né, esses pedacinhos para formar o personagem, ele acaba assim tendo uma dimensão, né? diferente. Isso, ele não é um personagem. Eu senti isso também no plano. Quando saiu o Aparicionista, ficou pela metade, o pessoal ficou querendo mais, e aí lançaram alguns, sei lá, clones. Não é um plágio, mas ele abriu uma estrada que o pessoal seguiu. Exato. Entre eles o Necromante. Isso. E por que o Necromante é um destaque em meio a tantos pra você? Assim? Por que você acha que ele sobressaiu? Olha, eu acho que por 2 motivos, né? O primeiro é que ele dialoga muito com o tempo dele. Então, tudo que você vê aqui são questões que eram discutidas realmente na sociedade alemã, especialmente na região da Floresta Negra. Então, questões... A Floresta Negra é um lugar real? É um lugar real. É um lugar real eu não mesmo, sabia disso. Exatamente. E então, assim, de repente você vê esses roubos, essas quadrilhas, tudo isso existiu. Houve mesmo uma quadrilha que era a Buxen, que era especializada em grandes roubos, assim, pilhar cidades inteiras. E o chefe dela, que é esse Neuwerk, uma figura histórica, ele era conhecido como um satanista, como um bruxo, um mago. E as pessoas que seguiam esse bruxo formavam uma espécie de seita. Então, era como se fosse uma seita criminosa que queimava igrejas. Que, é mesmo? Tipo black metal norueguês. Exatamente, Então, assim, eles tinham toda uma teatralidade que criava essa aura de medo, né? Para afastar as pessoas deles, assim. Então, eram pessoas meio intocáveis, como foi, por exemplo, o Bando do Lampião aqui, né, no Brasil. Então, essa construção do medo era não só pela violência, pelos incêndios, pelos roubos, mas também pela aura suspeita, que tinha, né, de que eles estavam envolvidos com o diabo, né, com o diabolismo, com o satanismo, né, sacrifícios. Então, assim, a pessoa para entrar na seita tinha que passar por toda uma série de rituais, tinha toda uma teatralidade, né? E, então, assim, ele está dialogando com isso e criando uma narrativa que marcou muito, então, o que acontecia, a discussão pública sobre o que acontecia, e deu uma cara literária para isso. E o outro fator é histórico, porque ele foi traduzido para o inglês como The Necromancer, Founded on Facts, né? Então, assim, tipo, A Tale from the Black Forest Founded on Facts, ou seja, baseada em fatos, né? E aí as pessoas na Inglaterra falam, pô, a Alemanha, de repente eu conheço um pouco da Alemanha, mas assim, as pessoas tinham mais, né, tinham mais facilidade de aceitar tudo aquilo como real, né, por ter vindo de um lugar que já tinha uma aura, né, de uma certa obscuridade, né, graças à poesia que era feita na Alemanha, que já tinha um tom mais sombrio, né, as baladas macabras alemãs. Então, basicamente, quando chega essa tradução, ela é muito mais lida na Inglaterra do que na Alemanha. Na própria Alemanha. Ele faz mais sucesso fora. Exato. E isso tudo foi multiplicado quando a Jane Austen, ao escrever a Abadia de Northanger, coloca lá num diálogo uma personagem que tinha acabado de ler um romance gótico, que é Os Mistérios do Castelo de Udolfo, né? Ou Os Mistérios de Udolfo, né? Dependendo da tradução. E ela tá eletrizada, fascinada com aquele tipo de literatura, né? E uma amiga dela fala, olha, se você gostou desse, eu tenho alguns outros para recomendar. Eu vou listar alguns romances horrendos ou hórridos, né? São as horrid novels. E aí ela lista 7 títulos. Na época, as pessoas sabiam que aquilo existia. Era popular, imagino, era uma literatura de sensação daquela época, né? Exatamente. Então, assim, o Necromante teve várias edições na Inglaterra. Agora, quando você pega ali 70, 80, 100 anos depois, as pessoas começaram a ver essa lista como se fosse uma piada. Então, ficou chacota? Virou. O pessoal achava que eram títulos inventados, tal. Até um pesquisador, na verdade 2 pesquisadores, o Sadler e o Montag Summers, né? Esse Sadler, ele montou uma biblioteca especializada em Blue Books, Penny Dreadfuls e romances góticos. Né? Ele era inglês?
Inglês. Não, se eu não me engano, não sei se é inglês ou americano, mas eu sei que tá na... Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas acho que tá na Universidade de Virgínia. Na Virgínia. Né, esse lote dele. O compilamento. Essa biblioteca, nessa coleção. E o Montague Summers, tipo, junto com a pesquisa desse cara, começou a falar, não, gente, ó, cada um desses romances foi lançado na Alemanha e foi traduzido na Inglaterra. Então eles começaram quer dizer, nem todos eram alemães, né? Eu acho que eram 2 alemães e o resto era tudo da Inglaterra mesmo. Mas os 2 alemães, o Horrid Mysteries e o The Necromancer, eles falaram, olha, a gente tem aqui as edições alemãs originais, eles existiram e a gente consegue também localizar as traduções inglesas da época. E aí fizeram uma coleção em 1927 com todos esses romances. Foi, assim, muito incrível pra essa época, descoberta, né? Imagino. Então, e aí, depois de um tempo, agora, reapareceu, por exemplo, a primeira edição do Necromante. Estava perdida até agora? Estava perdida até algumas décadas atrás. Então, se você pega os estudos alemães sobre o gótico, poucos deles tiveram acesso à primeira edição. Eles têm acesso a uma edição muito curiosa, que é o seguinte. O autor, que é o Lorenz Flammenberg, que é o pseudônimo do Karl Friedrich Kallert, na verdade. Esse cara, ele, quando viu a tradução inglesa, resolveu ler e ele gostou da tradução inglesa. E a tradução inglesa não só é muito livre em relação ao alemão, como coloca um final que não existe. Coloca um depoimento extra. Ah, ele seguiu com a história, então. Ele seguiu com a história. Então, assim, ele coloca um depoimento de um dos cúmplices do Folkert, que é o necromante. Então ele vai colocar um conto do Schiller, inspirado nessa temática dos bandoleiros, né, traduzido como se fosse um relato do taverneiro onde a galera se encontrava lá. Exato. Então o que acontece? O Flammenberg, ele olhou aquilo e falou assim, não é que ficou bom? Então ele pegou o romance traduzido para o inglês e retraduziu para o alemão. E lançou uma nova edição, não mudando coisas do original, mas... Incluindo a parte que o cara da Inglaterra tinha posto. Exatamente. Depois. Tudo que ele mudou na Inglaterra, o alemão incluiu. Não tinha direito autoral nessa época, não tinha era nada, uma bagunça, né? E aí... Então, e esse é um caso muito curioso, assim. E aí, assim, as pessoas, então, tinham acesso a essa obra, né? Só que quando você pensa, poxa, mas o que foi lido na Alemanha na época? O que foi traduzido, né, como base ali pro Necromancer inglês? Aí sim descobriram, né? Então esses estudos mais da década de 70 e tal, nunca tiveram acesso. A gente tem o privilégio agora de ter, né? Então você poder pegar essa edição, que é a primeira edição alemã, né? Poder fazer um trabalho original, né? traduzir direto do alemão, sabe? Não havia nem em Portugal, sabe? Assim, que eu saiba, eu posso estar enganado, tá? Mas existem 2 traduções em outras línguas, a tradução inglesa e a tradução dinamarquesa. Que eu saiba, posso estar enganado novamente, mas eu nunca ouvi falar sobre tradução italiana, espanhola, portuguesa, polonesa. A gente foi atrás, a gente não achou, né? Então, assim, é um romance muito pouco traduzido e a fortuna crítica dele é muito esparsa. Você, para saber algo sobre eles, tem que ler 10, 12 livros, porque eles vão falando, assim, é tudo muito picadinho, né? Lembrando que a edição aqui da Clepsidra tem um pós-fácil feito pelo Lucas, muito bom inclusive. Exato. Que ele meio que dá uma amarração de cenário histórico, dá uma vida do autor. Então, assim, eu acho que para quem estuda, ou para quem tem como hobby mesmo literatura gótica, é um prato cheio também, né? Você tem porque é inédito, não tinha uma tradução em português, nem em Portugal, inclusive. Nem em Portugal. E imagino que o Aparicionista também, né? O Aparicionista foi traduzido em Portugal como O Visionário então tem. em 1800, se eu não me engano, 42. Eu posso estar enganado, mas acho que 42. E existe uma outra tradução portuguesa que não foi publicada em formato de livro, mas ela circulou pela internet há mais ou menos uns 10 anos, assim, no meio acadêmico, como uma tese. Também para estudo, imagino, né? Mas a nossa foi feita do alemão mesmo. Então, você vê assim, a gente colocou muitas notas, né, para situar o leitor também em relação a algumas características da época, né? E existe um prefácio que eu assino, que eu falo basicamente assim, é uma introdução ao gótico alemão e ao romance necromântico, que é esse gênero do Geistesia Roman. E depois tem um pós-fácio do Lucas, que é o Lucas Cartacho, que é o nosso tradutor, nesse caso, desse livro. Trabalho ele vai fazer assim, ele vai recontar o romance fazendo paralelos com a teoria literária, né, e com
muitos aspectos da produção literária da época. Então ele vai fazer uma espécie de análise, que é também uma paráfrase, que retoma muitos pontos, né? Porque a pessoa às vezes acabou de ler, e aí tem detalhes que ficaram soltos na cabeça da pessoa, mas que estavam amarrados. E aí ele dá essa cola para poder... Então ele relembra, olha, aquela cena, em tal momento, é retomado em tal outro momento. Ele vai... Dá um acabamento mesmo para a obra. Exatamente. Cara, eu acho incrível um trabalho que a Clepsidra está fazendo de trazer esses romances. Imagino que a coleção vai continuar também, né? Com certeza. Né? Tem novos planos aí. Eu posso falar o próximo? Você que sabe, pode falar o próximo aí. Primeira mão, então. O próximo vai ser a edição comemorativa de 200 anos do conto O Vampiro, do John William Polidori. E é um conto curto. E o que a gente fez? A gente pegou um conto curto e fez uma edição que vai ser o nosso livro mais longo até agora. Porque vai ter o conto em si, vai ter o conto do Byron, que foi usado como base para ele, vai ter a tradução do francês de uma peça que o Nodier fez, inspirado nele, que foi a peça que divulgou o Vampiro pela Europa, porque na França, no teatro francês, é que ele foi realmente popularizado, né? E numa edição só, tudo isso que tá falando? Tudo isso. Aí tem uma narrativa alemã, que é uma novela alemã, mais ou menos de umas 60 páginas, de um autor ou de uma autora, ninguém sabe o gênero, né? Chamado Isidore, né? Que nome de dois gêneros, né? Exato. Mas que é uma narrativa da mesma época que menciona a ópera alemã inspirada no Vampiro. Fala do Byron também, ou seja, tem uma metalinguagem, uma narrativa alemã da época que fala sobre as outras obras de vampiro da época. Então é meio que uma percepção de que havia uma tradição se cristalizando. Se montando ali. E aí ele contribui para essa tradição com uma outra narrativa, ou seja, a própria narrativa discutindo a literatura vampírica da época. Mas além disso, a gente tem resenhas da época, a gente tem cartas do Polidori, e tudo envolvendo a gênese do vampiro, né? Não são cartas aleatórias, são cartas do Polidori, cartas para o Polidori, cartas sobre o Polidori, né? E cartas sobre o vampiro. Então, assim... Vai ser a edição mais completa do vampiro que tiver, do conto vampiro. Eu não sou modesto nesse sentido, eu acho que é a mais completa do mundo mesmo. Assim. Vai ser. Aí, além disso, tem trechos de diários do Percy Shelley e do Polidori. Além disso, a gente tem documentos do editor, que escreveu uma espécie de carta chamada fragmento de uma carta de Genebra, que é uma carta meio fake, assim, é como se ele estivesse escrevendo como se fosse alguém que conhece a tradição dos vampiros, contando sobre o que se sabia na época sobre os vampiros, ou seja, é um documento importante também para quem estuda vampirismo, só que ele não assina, então é uma carta anônima, e aí tem alguns trechinhos no começo e no final que você identifica quem escreveu. Esse aqui é o autor do jornal, esse aqui é um cara que trabalhava no jornal e que também comentou um pouquinho aqui sobre o Polidori, mas tem toda uma confusão assim de autoria, porque como foi baseado no conto do Byron, ele saiu creditado ao Byron. Foi nisso, inclusive, E aí a gente colocou cartas do Byron também explicando a confusão. Porque ele não quis a autoria no momento, ele falou, olha, isso aí não tem nada a ver com o que eu faço, sabe? Eu não gosto de vampiros, eu não acho que alguém poderia supor que eu seja o autor de umas passagens assim tão estranhas, assim. Só que chega o Goethe, por exemplo, e fala que é a melhor obra do Byron, entendeu? Então ele começa a ficar numa situação meio justa, complicada. E aí ele tem que... Aí ele publica, no final do Mazepa, o conto original dele, para mostrar, olha, é diferente, o que eu fiz foi isso, e ficou inacabado. Seguiu. O que o Polidori fez é a coisa do Polidori, entendeu? E aí tem outras coisas também, tem um poema que o Shelley escreveu no momento em que o Byron propôs que cada um escrevesse uma história de fantasmas, de onde surgiu... Na Vila de Odate. Na Vila de Odate, exatamente. E outras coisas também que agora posso estar perdendo, mas assim, é um sumário bem longo. Tem um artigo do Carlos Primati, um artigo inédito, sobre o vampiro e o encontro de Diodati no cinema, como que os filmes retratam esse encontro deles e o concurso que eles fizeram e tal. Então esse é o próximo, logo daqui uns 5 dias já vai estar no Catarse. Porra, do caralho, cara. Eu vou anunciar aqui, obviamente, mas sigam a editora Clepsidra, é @seboclepsidra, né? Sebo Clepsidra, é isso mesmo. Pra ficar de olho nos lançamentos, eu sei que vai vir mais coisa por aí também. Fora isso, eu vou fazer uma resenha, eu vou fazer uma série de stories sobre o Necromante, mas falando mais da minha percepção. O Cid aqui, que é o entendido, eu trouxe ele pra gente ter um passadão, mas eu vou falar
da minha percepção depois de uma série de stories. Vou deixar, eu não sei se essa live fica mais de 24 horas. Eu acho que só 24 horas. Mas se você colocar nos destaques, eu não sei se ela continua. Se for possível, eu vou deixar essa live no stories, no destaque depois de 24 horas também, pro pessoal, que eu sei que essa hora, às vezes o pessoal tá voltando do trabalho ainda, a internet não ajuda. Mas é muito importante, eu acho, dar seguimento e dar valor a esse tipo de publicação no Brasil, porque eu falo muito com o Cid, a gente troca uma ideia, eu venho com alguma frequência aqui no Sebo, e eu reclamo que tem muitas obras que eu pesco, eu vejo na internet e não acho no Brasil. Eu tô atrás de uma edição do Velho Barão Inglês há não sei quantos meses e não encontro. E o trabalho da editora Clepsidra é fazer justamente isso, é pegar coisas que nunca vieram, ou coisas que já não são publicadas há mais de 100 anos, quase 100 anos, e traduz, faz um trabalho de boa tradução, publica numa qualidade, ó, capa dura, o Necromante teve até um fitilho aqui, ó, pra botar. Então, assim, é um trabalho de muita qualidade e de muito valor também. É importante pra gente que gosta de literatura trazer, porque no Brasil isso tá um pouco escasso. Então, quero agradecer aqui a presença do Cid, agradecer a aula que deu pra agradeço, gente. nossa. Quero fazer mais vezes, como eu falei, eu estou começando nesse processo de parceria com editoras agora, mas sempre que puder eu vou trazer alguém que participar, um autor, um editor, das obras que eu vier resenhar aqui. Então, agradecer a presença de vocês também, a live vai ficar, então espero que tenham gostado. Cid, muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês que, né, estão aqui com a gente, que mandaram perguntas. Eu vou dar uma olhadinha depois também, né, pra gente ver o que a gente pode responder ainda, que a gente estava aqui entretido, não dava muito, mas... Eles são a opção de fazer um podcast com a live. Se puder, eu vou tentar fazer também. Boa ideia. Vamos estar estudando isso aí tudo. Obrigado pela presença, viu, pessoal? Gente, um grande abraço. Até a próxima. Valeu mesmo. Botei a mão na tela, mas vambora. Acho que foi. Aí, Cidão. valeu, cara. Cara, acho que ficou maneiro, cara. Eu curti também, pô. É legal que a Keida não acabou ainda, tá?